Vamos entrevistar o deputado Bacelar, deputado federal do Podemos. Tudo ok. Já está na linha, ele é presidente da Comissão de Turismo. Por sinal, tivemos mudança no secretariado do governo Rui Costa. Deputado Bacelar, o que é que o senhor tem a ver com essas mudanças todas aí? Bom dia. Bom dia, Zé. É uma satisfação muito grande estar conversando com você, com seus ouvintes. A minha interferência é muito limitada nisso, Zé. Apenas o meu partido, o nosso partido, Podemos, a pedido do governador, indicou um quadro para a Secretaria de Turismo. Não é? Nas outras, eu apenas aplaudo, não é? E quero dizer que o governador escolheu bons quadros e desejo a todos uma profícua administração, ajudando o governador nesse trabalho de colocar a Bahia no rumo certo. Certo. Deputado, em relação ao turismo, o senhor como presidente da Comissão de Turismo, o turismo está falido hoje, diante dessa pandemia? Zé, o setor turístico global está destroçado. Não é só o baiano, não é só o brasileiro. É o setor turístico global. Teve uma queda em 2020 de cerca de 74% do número de chegadas internacionais em todo o mundo. Se calcula a Organização Mundial de Turismo que cerca de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares de receitas cambiais do turismo foram perdidas. E no Brasil, a situação é crítica. Zé Eduardo, como você sabe, o setor turístico nacional é um dos mais importantes elementos da economia brasileira. Depois do agronegócio, é o turismo brasileiro quem mais contribui para a economia. 10% do PIB vem de receitas do turismo. 9% de toda a mão empregada no país está no segmento do turismo. E quando a gente fala no segmento do turismo, nós não estamos falando apenas nas grandes companhias aéreas, nas grandes companhias de cruzeiro, nas grandes redes hoteleiras. Nós estamos falando na baiana do acarajé, na pessoa que tem o seu restaurante de comidas típicas em Porto Seguro, em Lençóis. Nós estamos falando, não é, do show, do pequeno artista, enfim, dessa cadeia produtiva riquíssima. E que foi o primeiro segmento a ter as suas atividades fechadas e que, com certeza, será o último a ter as suas atividades abertas. Eu tenho que reconhecer, Zé Eduardo, que o setor do turismo teve um grande apoio do governo federal, na questão do PRONAMP, na questão das horas trabalhadas, nas questões trabalhistas, mas o setor do turismo precisa mais e mais e mais ajuda. Teve agora a lei do setor de eventos, outra lei importantíssima, mas nós precisamos de mais atenção ao setor turismo. No curto espaço, a questão da sobrevivência. As empresas estão fechando, as pequenas empresas estão fechando. Então, nós temos que ter uma atenção muito ligada no curtíssimo prazo. Medidas fiscais, medidas de incentivo, medidas na área trabalhista. Mas precisamos também pensar no turismo pós-pandemia, no turismo daqui a 10 anos, e identificar qual é a tendência do turismo. No momento, a gente já pode identificar que o turismo de grandes eventos sofre um abalo inicial. Agora, nós vamos ter que dar atenção ao turismo de proximidade, ao turismo de natureza, ao turismo rodoviário, ao turismo de família, ao turismo de experiência. E áreas que a Bahia é riquíssima nisso, não é? Nós precisamos desenvolver o turismo regional. Eu tenho uma excelente notícia. O presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos me disse que está colocando para já 2021 Porto Seguro e Itaparica como pontos para passagem dos cruzeiros marítimos. Para Porto Seguro, isso é fundamental, retoma uma atividade que não temos há muito tempo. Então,
O que nós precisamos no momento, volto a dizer, Zé, no turismo nacional, é a gente adotar essas medidas de curto prazo. O Fundo Geral do Turismo mesmo, nós já estamos na Câmara revendo. Eu tenho um projeto específico sobre Carnaval e São João e querendo levar para a Câmara, para os debates na Câmara, todo o pensamento do turismo nacional, tanto da academia quanto do segmento empresarial. Nós vamos retomar. O mês de maio já aponta, Zé, alguns bons indícios. Para que você tenha uma ideia, não é você que está nos acompanhando, em média, o Brasil tinha em 2019, diariamente, 2.000 voos comerciais. 2.000 voos comerciais nós tínhamos no Brasil em 2019. Zé, o ano passado nós tivemos uma média diária de 120 voos. Caímos de 2.000 no momento pior da pandemia, salvo engano, abril ou maio de 2020, nós baixamos para 120 voos. Já estamos retomando, já temos hoje aí cerca de 45%, não é uma média já de 900, 1.000 voos diários, que ainda é baixo, mas que já aponta para uma retomada. Qual é o meu medo? O que você acabou de falar aí, comentando a reclamação de um ouvinte. Nós não temos vacina. Não é? E está todo mundo na rua, todo mundo fazendo festa, todo mundo sem máscara e sem vacina. Não precisa ser cientista, não precisa ser imunologista para saber que isso não vai dar certo, Zé. E eu tenho muito receio, porque aí todo o esforço que você fez desmancha tudo novamente. Aí tem que novamente fechar bar, fechar comércio, fechar cinema, fechar clubes, voltando a uma situação anterior. Isso muito me preocupa. Onde tem vacina, as atividades estão voltando. Deputado. Veja aí, nos Estados Unidos, eu não gosto nem de citar o exemplo, porque nós aqui estamos numa fase tão anterior, mas nos Estados Unidos já libera, não é, a presença em eventos sem máscara. No último sábado, nós assistimos um evento esportivo foi no Texas, salvo engano, um de MMA, que já tinham 20.000 pessoas no estádio, 20.000 pessoas no estádio, no ginásio, e grande parte sem máscara. Pois é. Deputado, está me ouvindo? Uma parcela grande. Deputado, vamos falar do cenário político para 2022. Como é que o senhor está desenhando aí esse cenário político para o ano que vem, baiano? Qual o desenho, o raio-x, a ressurreição de Lula, a ida de João Roma para o Ministério da Cidadania, o Rodrigo Maia em rota de colisão com a Semineto? Enfim, como é que vem aí a oposição? Como é que vem vocês? Olha, o cenário baiano, a história da Bahia, e é até uma coisa particular nossa, porque nos outros estados não tem isso, do governador puxar o senador, não é? de cada grupo político só indicar um candidato ao Senado. Nos outros estados, dentro da mesma chapa de governador, às vezes nós temos 2, 3, 4 candidatos. Então, essa é uma característica da Bahia. Outra característica da Bahia é um atrelamento muito grande à eleição presidencial. Se essa premissa for verdadeira para 2022, o quadro que nós temos, nacional e com reflexo na Bahia, é uma polarização entre Lula e Bolsonaro. É esse o quadro. Pode não ser até o quadro que fosse o mais viável para o Brasil, porque eu acho que nós vamos ter uma eleição altamente polarizada, vamos ter uma eleição muito radicalizada. Então, se esse quadro influi na Bahia, nós teremos, de um lado, a candidatura do Partido dos Trabalhadores, a candidatura do grupo que hoje apoia o governador Rui Costa, contra uma candidatura bolsonarista. E aí, quem será essa candidatura bolsonarista?
Se for o ministro João Roma, a polarização se dará entre João Roma e o candidato do PT. Eu acho que não haverá espaço para a terceira via na Bahia. É uma eleição que não haverá espaço para a terceira via na Bahia. Então, será uma eleição altamente polarizada. Acho difícil o centro, Zé, conseguir unir numa candidatura. Se o centro unir numa candidatura, essa candidatura pode tirar Bolsonaro do segundo turno. Na minha análise, Lula não é, garante o segundo turno, na pior das hipóteses, com 45%, 42%, 40%, garante. E se o centro tiver condições de se unir Ciro, unir ACM Neto, unir Huck, unir Álvaro Dias, enfim, esse centro não é que procura se distanciar um pouco de Bolsonaro, teria chance. Acho que o quadro é, na Bahia, uma candidatura consolidada do Partido dos Trabalhadores, das forças que apoiam Rui Costa, contra uma candidatura de centro ou de direita. Mais provavelmente, na minha maneira de enxergar, uma candidatura mais à direita, mais ligada ao bolsonarismo. Deputado, hoje estourou essa bomba aí, Polícia Federal, nesse exato momento estamos acompanhando aí, Polícia Federal busca e apreensão no Ministério do Meio Ambiente com o Ricardo Salles e também suspeita de desvio de verba na saúde com Pazuello. É uma bomba que explode ao ano da eleição e se vier com provas, a situação piora ainda mais para Bolsonaro ano que vem e leva rio abaixo os aliados dele, né? Muda aí o cenário todo, hein? Começa a mudar. A política tem essa beleza, não é, de mudar os quadros, de mudar os cenários a toda hora. Não é? Magalhães Pinto dizia que política é igual às nuvens. Você olha, está num formato, daqui a pouco muda tudo. Então, você levantou aí várias hipóteses, não é? Mas vamos lá pela primeira, que é o caso hoje do ministro do Meio Ambiente, e a ida hoje também do general Pazuello à CPI da Covid, e ontem as denúncias de malversação de recursos na área da saúde no Rio de Janeiro. Bolsonaro, quer dizer, não Bolsonaro, o governo Bolsonaro vinha conseguindo ficar fora desse tipo de denúncia. Há aquelas graves denúncias a respeito de ligações da família Bolsonaro com a milícia no Rio de Janeiro, há aquelas suspeitas de rachadinha no gabinete tanto do presidente Bolsonaro, do então deputado federal Bolsonaro, quanto do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que são denúncias graves também, tudo tem que ser apurado, mas era uma coisa que estava mais no âmbito pessoal, não dava a impressão de ser uma corrupção sistêmica, de ser uma corrupção no governo. Bolsonaro tem milhões e milhões de defeitos, mas vinha conseguindo se manter à margem disso. Agora, as questões na área do meio ambiente são questões que já vinham sendo colocadas, são questões graves, me parece que muito mais ligadas, e que não deixa de ser, não é, uma grave incidência administrativa, mas politicamente, talvez popularmente, a população não consiga fazer a diferença, mas eu acho que os erros, os desmandos e a corrupção na área de meio ambiente está mais na proteção do desmatamento, na proteção dos garimpeiros, do garimpo ilegal, da invasão de terras, e o ministro tem sido conivente com isso. Já no que diz respeito ao Ministério da Saúde, aí sim as denúncias são graves, de dispensa de licitação, de a empresa não ter condições de executar um serviço, são graves.
Acho que nós vamos ter muitos problemas nessa área de saúde, muitos problemas, Zé, o volume de recursos muito grande, a falta de fiscalização, inclusive em função da pandemia, a urgência, não é, de se tomar atitudes de combate à pandemia. Você teve que flexibilizar algumas exigências da legislação e isso acaba permitindo desvios, isso acaba permitindo corrupção. Acho que o que vai pesar muito no fortalecimento ou enfraquecimento da figura de Bolsonaro é a questão, duas questões. Primeiro, economia, emprego e renda. Emprego e renda. Se conseguir manter o país sem um desmonte total da sua economia, sem a desorganização do sistema econômico, se conseguir reverter essa tendência de desemprego, se conseguir manter um auxílio emergencial digno e suficiente para dar renda a uma parcela significativa da população, Bolsonaro está bem. Se não tivermos ondas e ondas de Covid, ele estará bem. Agora, se as hipóteses forem ao contrário, realmente ele deixa de ser um candidato competitivo para, não é, se tornar aí um terceiro colocado. Mas acho difícil, porque tem outra coisa, Zé. Nós vivemos no mundo hoje em crise. O fenômeno Bolsonaro não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. É que aqui as coisas chegam um pouco mais atrasadas. Mas é um fenômeno que teve nos Estados Unidos, um fenômeno na Hungria, um fenômeno de governos fortes e que dão resultado, como é o caso da China, como é o caso da Rússia, e o desespero do povo. Quando o povo está desesperado, Zé, precisa encontrar um Cristo e um Judas. Entendi, deputado. Deputado, Deputado, me ouvindo aí? Estou sim. Quero lhe agradecer demais aí pela entrevista. Foi ótimo, 8 horas e 38 minutos. A gente volta aí com mais tempo para a gente conversar, ok, deputado? Um forte abraço, um bom dia. Abraço. Deus nos abençoe.